Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Márcio Aquino, sou advogado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Estamos aqui levando a vocês mais um conteúdo em meu canal do YouTube, conteúdo este da área jurídica. Aqui, como eu já tenho falado em outros vídeos, nós temos uma missão. Missão esta, levar informações da área jurídica a todos vocês. É óbvio que muitas dúvidas surgem e a maioria das vezes, nestas dúvidas, precisa sim agendar uma consulta com o profissional, até mesmo pagar uma consulta para ter as dúvidas sanadas. E aqui nesta missão que nós temos, nós do escritório temos, é de levar essas informações até vocês. É uma questão aí que nós temos por objetivo. Claro que diante de tudo aquilo que nós falamos, você não está isento de contratar um advogado, mas você já saberá dos teus direitos, dos teus prazos e o que você deve fazer. Então, se você está assistindo este vídeo, é porque o tema lhe chamou a atenção. Então, antes de nós entrar no tema, eu gostaria de fazer um convite, aliás, um pedido, que você ainda não é inscrito em meu canal do YouTube, se inscreva aqui, acione o sininho, tá? Porque toda semana nós estamos disponibilizando de conteúdos novos, conteúdos da área jurídica. E também não esqueça de deixar o seu like, tá? Porque cada novo inscrito, cada like que nós recebemos, traz para nós uma motivação nova de preparar novos conteúdos. Então vamos lá, sem mais delongas, o questionamento de hoje é o seguinte. Chega uma pessoa no escritório, tá? Eu conto essa história. Este caso não é um caso isolado, é algo comum de se ver. Então, chega uma cliente no escritório e conta a seguinte história. Doutor, me divorciei há algum tempo, tenho um filho que adveio deste casamento, me divorciei, o pai paga pensão normalmente. No entanto, doutor, o pai abandonou a criança. Tá? O pai não quer saber mais do filho, o pai trabalha um pouco distante, mas o filho liga para ele não atende, já ligamos de outro número, aí ele atende, não quer mais saber. Ele já deixou até falado para algumas pessoas familiares que ele não tem filho. E então está configurado aí que ele abandonou o meu filho. E diante deste caso que trago até o escritório, eu quero saber, a cliente dizendo, eu quero saber aí qual atitude eu devo tomar, né? O que se pode fazer? Então vamos responder este questionamento. Se você está passando por um caso parecido com este, então vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. No caso aqui significa abandono afetivo. No entanto, diante de uma ação em que a gente pode entrar até com um pedido de indenização por abandono afetivo, antes chega até nós um maior questionamento. Nós, advogado, nós, de todo esse meio jurídico, vem um maior questionamento. Que questionamento é este, doutor? Podemos colocar preço no amor ou no afeto que é dispensado pelos pais aos filhos? Em outras palavras, será que é possível impor ao pai ou à mãe a obrigação de dar amor, carinho e afeto? É algo para nós se pensar, né? É óbvio que ninguém pode ser obrigado a dar amor ou afeto a outro, ainda que seja o seu próprio filho, tá? Não é obrigado. Mas, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, é dever dos genitores, ou seja, do pai e da mãe, cuidar dos seus filhos. Está inserido no artigo 227 da Constituição Federal. E também vemos que a responsabilidade parental, aliada aí ao poder familiar, implica em reconhecer aqui o pai e a mãe, ou os genitores,
como os primeiros protetores de seus filhos. E este abandono, ele caracteriza-se justamente pela omissão do dever de cuidado do genitor, tá? Em favor do filho. E aqui eu vou falar um pouquinho mais. Não apenas o abandono do pai aos filhos, mas também o abandono dos filhos aos seus pais. Doutor, que história é essa? Eu já vou aproveitar este tema, tá? É a história dos pais já chega a uma certa idade e os filhos não têm tempo para cuidar desses pais. E aí colocam eles lá em um asilo, colocam eles numa casa de recuperação e abandonam eles lá. Apenas enviam o dinheiro para pagar. Mas, doutor, ainda bem que está pagando. Não, o ser humano ele precisa muito mais do que isso, né? A obrigação de um pai, a obrigação de um filho é aí trazer e fazer a lei funcionar, ou seja, o carinho, o afeto, trazer todo esse aparato para proteger ou seus pais ou também os seus filhos. E diante desta negativa, desta omissão, existe aí estudos psicológicos que apontam que a negligência dos deveres básicos, aí esses deveres inerentes à maternidade e à paternidade, com a omissão do dever de cuidado, né, que implica aí também na ausência de proteção, pode sim atingir a psique humana, provocando aí nesta criança, que eu falo diretamente nesta criança, uma profunda tristeza, baixa estima e algo mais, né, de modo a causar prejuízo aí no desenvolvimento sadio da personalidade do ser humano. Portanto, né, o abandono afetivo, ele é uma forma de combater essa omissão deliberada do dever de cuidado do pai e da mãe para com o filho. E diante disso aí, ao ter que tomar grandes decisões em sua vida, por certo que você quer ter as melhores opções possíveis e disponíveis para você. Agora imagine, se você está enfrentando um problema parecido com isso, ou está no meio de um, né? Seria até um eufemismo ainda maior dizer que a escolha do advogado é muito importante. Mas, para nós entendermos isto daqui, o que eu fiz aqui foi uma explanação genérica, mas para entender, nós temos que entender o que significa abandono afetivo. Eu vou dizer aqui muito rápido as palavras, tá? O abandono afetivo, ele significa, de fato, claro, ausência de sentimento afetivo do pai ou da mãe na vida de uma criança ou do adolescente. E aí vice-versa também dos pais que foram abandonados pelos filhos, tá? Esse também aqui cabe para ver. Diante disso, vem a grande questão. Quais as consequências do abandono afetivo parental? Então, diante de tudo aquilo que nós já falamos que pode causar a uma criança, né? Ou seja, o desenvolvimento, a autoestima, tudo isso, as consequências que pode trazer para essa criança, como eu já disse, é um prejuízo do desenvolvimento sadio da sua personalidade, tá? E tendo este prejuízo, como todo prejuízo, ele pode ser bonificado, aqui sim entra a ação contra os pais, né? Ou contra o pai, ou contra a mãe, ou até mesmo contra o filho, em razão do abandono. E esta ação significa a ação aí de indenização de abandono afetivo. Então, o outro questionamento que chegou para nós. Doutor, o abandono afetivo paterno ou materno aí pode configurar em dano moral? É a grande questão. Porque a melhor resposta aqui depende. Vale dizer que a compensação por danos morais em razão de abandono afetivo se mostra, sim, uma situação excepcional. O Poder Judiciário, e eu digo aqui o Poder Judiciário no Estado de São Paulo, enfrentando este tema e se pronunciando pela possibilidade de indenização por danos morais,
em favor do filho, em razão em razão do abandono afetivo, claro que eles estão analisando aí essa possibilidade quando demonstrado a omissão do dever do cuidado do pai ou da mãe para com o filho. Então, diante disso, há uma análise muito profunda para saber se essa omissão ela teve o genitor ou a genitora, eles tiveram o dolo de abandonar, tá? Se tiveram o dolo. Eu vou explicar aqui rapidinho. Mas, doutor, como assim? Eu não estou entendendo nada. Olha, neste caso que eu contei no início do vídeo, tá? O pai foi embora e ele já falou para os familiares, eu não tenho filho. E aí aqui está claro, cristalino, que ele teve o dolo de abandonar. Ou seja, ele tinha a intenção de abandonar, então por isso que ele não está atendendo, por isso que ele não está mais mandando mensagem, por isso que ele não está mais fazendo nada para com o seu filho. Tá? Diante disso, diante de toda esta situação, pode sim aí haver danos morais? Bom, aqui é uma outra questão. O que são danos morais? Danos morais se revela como uma lesão imaterial, ou seja, um dano causado aí a alguém em seus direitos da personalidade, né? E a personalidade aqui entra intimidade, vida privada, honra e imagem, podendo aí ofender tanto sua reputação, que aí cabe que nós chamamos de danos morais objetivos, ou perante terceiros, como também a sua psique, que aí o psicológico significa os danos morais subjetivos. Diante deste fato, vamos ver como que está essa criança. Será que ela foi ferida aí para obter obter aí uma indenização por esses danos morais? Aí cabe tudo isso o tribunal analisar diante disso, para que a vítima, que nós chamamos a criança, que possa ser reparada em razão de uma ofensa da outra pessoa. Tá? O grande questionamento, o abandono afetivo do filho pode configurar dano moral em favor do seu genitor? Como eu já disse desde o início também, aqui tanto vale para o filho, tanto vale para o pai. O abandono afetivo do filho em desfavor dos seus pais, também chamado de abandono afetivo inverso, tá? Em que pese o tema ainda é polêmico, aqui o nosso escritório, nós entendemos sim pela possibilidade do genitor pleitear aí uma indenização por dano moral em razão do abandono afetivo do filho. E este posicionamento, nós temos aqui como fundamento a Constituição Federal. Ela traz aí no seu bojo a solidariedade nas relações familiares, tá? Nesse sentido aí, eu digo que a negação do amparo afetivo, moral e até mesmo o psíquico, dos filhos para com os pais, gera aí danos à personalidade dos genitores, gerando, portanto, o direito de indenização por danos morais. Tá? Outro questionamento que chegou para nós, doutor, quais são os requisitos para gerar esta indenização por dano moral? Quais são, o que é que necessita para gerar essa indenização por abandono afetivo? Olha, como eu já disse, não há como mensurar um valor de indenização por danos morais em razão do abandono afetivo. Existem julgados no Tribunal Brasileiro em que o juiz de primeira instância, ele sentenciou ou fixou o dano moral, Aí eu já vi casos no valor aí de 500, 600, 700 mil. Também existe aí julgados fixando os danos morais inferiores, como 150 mil, e aí chega aí até a 25 mil reais, 30 mil reais. Tá? Fato é que na fixação da indenização por danos morais, o Poder Judiciário ele considera a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida. Tá? Além aí também de seu caráter compensatório, inibidor, mediante o exame da circunstância do caso concreto.
Por isso, como eu já lhe disse agora, há indenizações até superiores a R$500 mil, tá? E outras inferiores a R$50 mil. Tá? Outro questionamento que chegou para nós aqui, doutor, a omissão do dever do cuidado do pai para com o filho gera indenização por dano moral em razão do abandono afetivo? Aqui seria o pai que abandonou o filho. Olha, depende também. Somente no caso concreto. Diante da ampla defesa, do contraditório, né, onde vai apurar a omissão do dever do cuidado do pai para com o filho, para ver se vai gerar uma indenização por dano moral em razão do abandono afetivo. O que nós temos visto aqui no dia a dia é que a omissão do dever de cuidado, quando ausente qualquer negativa, né, deliberada de seus deveres, como pai, desde que demonstrada aí a boa-fé do genitor, ela não gera ou não configura o dano moral em razão do abandono afetivo. Por outro lado, quando é demonstrado qualquer tentativa deliberada aí no que tange à omissão, ou seja, a má-fé, né, também tem que estar junto, a omissão e a má-fé, aí não resta dúvida sobre o dever de indenizar o filho em razão do abandono afetivo. Mas cada caso é um caso. Outra pergunta que chega, doutor, é obrigado a constituir advogado para defender ou até mesmo para propor ação de indenização por danos morais em razão aí do abandono tanto afetivo quanto o abandono afetivo e parental? Olha, sim, é necessário constituir um advogado tanto para defender quanto para propor os interesses, né, do autor ou do réu na ação que for proposta. Caso não haja também a defesa, vai ser chamado aí quem não se defender. No caso contrário, né, o réu não se defender, vai haver revelia, e assim, por isso que há uma necessidade de contratar um advogado. Nós aqui do Escritório de Advocacia Márcio Aquino, nós aqui seguimos as diretrizes que, para o ajuizamento de ação de indenização por danos morais, o primeiro passo é agendar uma consulta jurídica para uma análise do caso concreto, tá? E também uma avaliação jurídica sobre a viabilidade ou não daquilo que o cliente almeja, bem como as orientações, esclarecimento e aconselhamentos jurídicos para que você tome a melhor decisão. Mas se o pai abandonou o filho e abandonou de fato e teve má fé, tem a intenção de abandono, sim, configurará aqui a indenização por abandono afetivo. Acredito, né, que foram essas as principais questões que chegaram até o nosso escritório, mas caso vocês tenham mais dúvidas, pode deixar aqui, escrito, e eu vou lhe responder o mais breve possível. Ficamos por aqui, até mais!